Olá, o SBT Realidade desta noite pergunta: será que os bichos pensam? Será que eles sentem? E será que se pode falar em inteligência animal? Você vai conhecer Sofia, a cadela brasileira que se comunica usando um painel eletrônico. Quero passear. Os macacos que usam ferramentas para conseguir comida. Nos Estados Unidos, os papagaios que aprenderam cores e formas. E os golfinhos que se reconhecem no espelho. Os zoológicos e fazendas que deixam os animais mais felizes. E os vegetarianos, a turma que excluiu os animais da dieta. Boa noite. Se você tem um bichinho de estimação, sabe como ele pode parecer muito inteligente às vezes. Mas será que essa sensação tem comprovação científica? Pesquisadores têm se dedicado a encontrar essa resposta. Você vai conhecer agora os macacos do Parque do Tietê e a cadela Sofia. Se ele é o melhor amigo do homem, ela é a melhor amiga do pesquisador. Sofia não tem raça nem pedigree, mas nem por isso é uma cadela comum. A outra, afasta, a outra. E Alexandre também não pode ser descrito como um cientista convencional. Do encontro dos dois surgiu a parceria perfeita. A vira-lata ganhou um professor divertido e o dono ganhou a chance de provar sua tese. Uma tese que, na verdade, é a de todo dono de cachorro. O nosso cachorro é sempre o mais lindo, mais inteligente e tal. Parece conversa de pai coruja. Exatamente. E as ruas estão cheias de orgulhosos proprietários daquele que certamente é o animal mais esperto do mundo. É uma cachorra muito inteligente, ela sabe todos os comandos. Ela senta, ela anda junto. Em casa ela é bem quietinha, comportada, é uma graça. Minha amiga, companheira. Ele pega a coleira dele 6 da tarde para ir embora para casa. O depoimento desses papais e mamães corujas é comovente e sincero. Mas Alexandre queria mais. Aí você vai conversar com o cientista e vai falar, ele sabe e tal. O cientista vai querer as provas, como eu sou e eu também quero. E foi aí que o cientista Alexandre encontrou a plebeia Sofia. E aí eu vi a Sofia, né, um cachorrinho pequenininho, na rua, assim, na verdade estava deitado num gramadinho. Eu falei, putz, ela vai atravessar pra rua. Aí eu toquei a campainha, aí eu não consegui achar o dono. Aí não tinha dono, aí o cara falou, não, você quer? Leva. Aí eu levei, eu falei, pô, quer melhor do que um vira-lata para representar todos os cães? Para se comunicar com a nova amiga, Alexandre desenvolveu esse painel, com sinais arbitrários escolhidos por ele, e passou a estabelecer rotinas que Sofia tinha que seguir se quisesse ganhar alguma recompensa. Quando ela queria comer, tinha um potinho que tinha a comida dela lá. Então quando ela estava com fome, ela queria comer, ou estava na hora, tal, ela ia em direção ao potinho. Falava, Sofia, você quer comer? Banava o rabo, já sabia a palavra, então aperta aqui. Se ela chegasse perto com a pata, enfiasse o focinho, mais ou menos perto, eu falava, você quer comer, e dava comida. E assim, a aluna foi aprendendo. Quero comida. Não só a pedir comida, mas muitas outras coisas. Por exemplo, basta que Alexandre pegue o brinquedo preferido dela, uma caneta laser, que a comunicação via painel entra em ação. Quero o brinquedo. Se Alexandre prende Sofia e finge que vai embora sozinho, ela protesta e pede. Quero passear. Sofia, o que você quer? Quero passear. Não ouvi, Sofia, eu não entendi. O que você quer? Quero passear.
Para Alexandre, que começou o estudo para provar a inteligência de Sofia, a maior recompensa foi a melhora no relacionamento com o animal. Ela realmente tem a vontade e ela pede. Então, às vezes, eu vejo ela excitada. Eu falo, meu Deus, o que ela está querendo? Aí, se o painel não estiver por perto, eu ponho o painel e ela já pede, eu já fico sabendo. Então, assim, como comunicação é maravilhoso. O painel tem 8 teclas com comandos diferentes e Sofia domina todos eles. Quero passear. Não quero nada. Quero carinho. Quero brinquedo. Quero água. Quero comida. Quero ir dormir. Quero fazer xixi. Para o professor de Alexandre e pesquisador da Universidade de São Paulo, César Ades, isso não é apenas condicionamento. Eu acho que tem um condicionamento na base de tudo. Mesmo quando uma criança aprende uma palavra, é uma espécie de condicionamento, né? Há sempre uma recompensa atrás de um comportamento. Mas a coisa passa a ser mais complexa quando você vê que a criança, o animal, começa a levar em conta aspectos complicados da sua situação, né? Quer dizer, quando ele começa a resolver problemas. E foi exatamente isso que aconteceu com Sofia. Ela passou a tirar conclusões sozinha sobre o significado de cada comando. Quero comida. E aí tem algumas coisas que nos assustaram, né? Por exemplo, para ela, água de coco é comida, porque tem sabor. A água só é esse sinal. Mas o que mais nos assustou foi quando a gente mostra um bicho vivo para ela. Por exemplo, a primeira vez no laboratório, né, a Patrícia, que é uma colega nossa, veio com o preá todo bonitinho e com certeza que ela apertar isso aqui pedindo brinquedo, né? Ela foi aqui, comida, comida, comida. A menina virou, só faltava chorar. Alexandre mostra outra das espertezas de Sofia. Ele traz a caixa onde ela dorme e joga um biscoito lá dentro. Sofia imediatamente aperta no painel a tecla que pede comida. Quero comida. Mas, quando vê que não está dando certo, ela pede para ir dormir. Quero ir dormir. A comunicação entre Alexandre e Sofia evoluiu a tal ponto que, às vezes, até dispensa o painel. Alexandre desenha no papel um dos símbolos que Sofia já conhece. Vou mostrar para ela a comida. Ela já viu que tem uma coisa estranha no chão. O que você quer, menina? O que você quer? Ela deve estar procurando algum. Ela cheirou. Vamos ver. Agora, só porque ela cheirou e viu, ela vai, isso aqui deve ser um sinal. Daqui a pouco pode ser que ela comece a bater a pata, como ela faz no painel. O que você quer? O que você quer? O que você quer, menina? Quer comida? Você quer comida? Muito bem. Agora pronto, ela já sacou. Outra conclusão do estudo é que os cachorros podem aprender também pela observação. Laila, a irmã mais nova de Sofia, nunca foi propriamente treinada, mas... O que você quer, Laila? Eu não entendi. O que você quer? O que você quer? Quero O comida. que foi? Não ouvi. Quero O comida. que é? Oh, meu Deus. Comida. Toma, bebê. Toma. Hoje, as duas até se atrapalham um pouco na ânsia de mostrar ao dono qual é a mais inteligente. E quem vai ganhar primeiro a recompensa, claro. Quero água. O que você quer, Lailinha? Quero água. Estavam com sede, menina. Quero passear. O que foi? Quero água. Que... Quero água. Para o professor César Ades, a capacidade de aprendizado dos cães é também resultado de uma ação do homem. Afinal, o cachorro, que um dia já foi lobo, é produto de uma seleção artificial humana. Portanto, aqueles com maior capacidade de comunicação com os humanos foram mais recompensados pelos donos. O senhor acha que pode se falar em inteligência animal? Com toda certeza, com toda certeza. Eu acho que é apenas uma herança antiga nossa
de separarmos o animal e o ser humano como categorias absolutamente distintas. Na verdade, a coisa começa a ficar interessante, pelo menos do meu ponto de vista, quando você percebe que não há igualdade, mas que há uma continuidade nas funções mentais. Então, eu diria que o cão tem mente, no sentido de que é um ser que interpreta o seu ambiente, reage ao seu ambiente, sofre, é recompensado pelo ambiente. E será que se pode falar em cultura animal? Briseida Rezende acompanha este grupo de macacos prego que vive em semi-liberdade no Parque do Tietê, em São Paulo, há alguns anos. E não hesita em listar as semelhanças com o ser humano quando se transmitem de pai para filho determinados comportamentos. Eu acho interessante ver como que o macaquinho, no começo ele é meio bobinho, assim, vem nas costas da mãe, mas já está interessado em esticar a mãozinha, puxar o coco, e depois ele vai chegando numa idade que ele já vai querendo ter uma independência maior, ele vai tendo uma independência maior, então ele vem com os amigos, e depois ele vai focando mais na alimentação mesmo. Então é esse processo de desenvolvimento, e o que eu acho mais interessante assim é a analogia que a gente pode fazer com a gente, né, com seres humanos, que na verdade, eu enxergo bem igual. E se no caso dos seres humanos, os pequenos aprendem com os mais velhos, por que não entre os macacos? O que a ciência considera uma incrível descoberta, podemos registrar aqui no Parque do Tietê. Nessa comunidade, os macacos filhotes aprendem com os mais velhos a usar ferramentas para quebrar cocos. Que idade tem esse indivíduo? Olha, ele tem menos de 2. Então ele ainda não consegue quebrar direito, né? Provavelmente não. Mas ele viu um mais velho fazendo isso. Ele cresceu vendo, né? E eles se interessam pela atividade em si, né? O outro já posicionou, o grandinho. Ele é mais velho, ele? Já é mais velho. Ele já tá, quer dizer, ele está posicionando em cima do martelo, não da bigorna. E aí ele está batendo em qualquer lugar, até na mão do outro. Mas de tanto imitar os adultos, os jovens vão aprendendo a posicionar o coco no lugar certo e usar uma pedra como martelo para quebrá-lo e ganhar a recompensa da comida. O uso de ferramentas já foi constatado em outras espécies de macacos, parentes mais próximos do homem. Mas o macaco prego, na escala evolutiva, está muito, muito distante do ser humano. O ser humano se separou da linhagem dos chimpanzés, para te dar uma primeira referência, há coisa de 6 milhões de anos, né? Voltando um pouco mais para trás na árvore dos hominoides, né? A gente tem lá por volta dos 10 milhões de anos a separação com a linhagem dos gorilas, 16 milhões de anos para os orangotangos. Já o macaco prego, os macacos do Novo Mundo em geral, a linhagem dele se separou da linhagem humana há coisa de, estima-se, 40 milhões de anos, né? O professor da Universidade de São Paulo, Eduardo Ottoni, um dos maiores especialistas brasileiros em etologia, o estudo do comportamento animal, diz que apesar dos prego estarem tão longe do ser humano, eles conservam características genéticas que permitem que aprendam. Mas que o aprendizado em si se dá pela transmissão de comportamento, ou seja, pela cultura do grupo. A gente não trata mais cultura como uma coisa mágica que emergiu com os humanos ou perto dos humanos, mas como todos aqueles processos que permitem que os animais aprendam alguma coisa, eles perpetuem alguma coisa através das gerações por uma via que não é a genética, mas que é a transmissão de comportamentos. Cultura e inteligência. Características que, até para a ciência, não podem mais ser relacionadas apenas aos humanos. Cães, macacos e outros animais
são diferentes de nós, é claro, mas muito menos diferentes do que jamais imaginamos. Eu sei. Então deita aí, deita. Deita você também. Os dois de cabeça, cabeça no chão, cara de coitadinha. A inteligência é um termo do senso comum, né? Mesmo quando a gente fala em inteligência humana, a gente não tem uma noção, a gente tem uma ideia nebulosa do que a gente está falando, mas a gente não tem uma ideia clara, né? A gente tem testes, como um teste de QI, o que ele mede? Ele prevê bem os problemas que uma criança vai ou não enfrentar na cultura ocidental, numa escola ocidental, etc. Saiu desse ambiente específico da nossa cultura, o teste já não tem essa eficiência e não prevê muita coisa. Se você for por uma tribo de bosquímanos africanos e aplicar testes de QI ocidentais, você vai produzir coisas etnocêntricas, enviesadas, que não tem nada a ver. Eu falaria tranquilamente em consciência animal. Eu só faço uma distinção. Tá? Vou dar uma colher de chá para o ser humano. A nossa consciência é em grande parte simbólica. Sabe? Eu sei que eu sou consciente. Além de ser consciente, se você me perguntar o que você pensa, eu te digo. Portanto, eu tenho uma capacidade, por causa do meu instrumento, da minha ferramenta linguística, eu sou capaz de saber o que eu penso. Agora, eu não sei se o cão sabe o que pensa, mas ele pensa. E não sei se ele sabe que tem consciência, mas ele tem consciência. A capacidade de aprender não é exclusiva dos animais domésticos ou que estão próximos do ser humano na escala evolutiva. Será que animais como golfinhos e papagaios também podem ser ensinados? Estamos em Boston, nos Estados Unidos, no campus da Brandeis University, local de pesquisas científicas. Mas nós viemos até aqui para conhecer dois moradores especiais. Good, nice to meet you. Nice meeting you. O papagaio Griffin. He's 13 years old. E o papagaio Wart. O Wart é muito tímido com estranhos, me diz Irene, a pesquisadora. Muito diferente de Alex. A gaiola dele ainda está vazia no laboratório. Irene e Alex conviveram por 30 anos, tudo registrado neste livro que a pesquisadora acaba de lançar. Nós éramos muito próximos, como qualquer colega de trabalho, mas só depois que ele morreu é que eu percebi o quanto ele significava para mim. O papagaio Alex morreu de repente, uma parada cardíaca. Irene conta que Alex era muito desinibido. Quando via a câmera, começava a brincar e falar, quase que se exibindo para a TV. Já Griffin é bem diferente. Só agora ele está começando a relaxar com a presença de vocês, diz a pesquisadora. A Irene defende que as aves têm sentimentos e provou que, além disso, têm também capacidade de aprendizado. Quando eu comecei essa pesquisa, ninguém acreditava que aves também podiam ser espertas. Nós tivemos que trabalhar duro para convencê-las. Mas o que, afinal, Alex aprendeu tão bem e agora Griffin e Wart estão começando a desenvolver? A Irene vai nos mostrar. Primeiro, as cores. A Irene pergunta, que cor é essa? What color? Orange, good birdie. Orange, laranja, responde Griffin e ganha uma castanha. E elogios da pesquisadora. Good boy. Agora ela muda a pergunta. De que matéria é feito esse objeto? What matter? Paper, good boy. Papel, responde o papagaio, para a felicidade de Irene. Come on. Algumas perguntas são mais difíceis para Griffin. Quantos lados tem essa figura? Pergunta Irene. How many corners?
A Irene decide ajudar um pouquinho, estalando os dedos. Look. How many? 4, responde Griffin, finalmente. Mas como é que a Irene sabe que a ave não está apenas repetindo o que ela ensina, que não é apenas um jogo de mímica? Aqui nos Estados Unidos não é muito comum ter papagaios em casa como bichos de estimação. Mas aí no Brasil, você sabe, muita gente tem papagaios em casa e muitos deles aprendem a falar e falam bastante. A diferença é que aqui nos laboratórios, os cientistas ensinam não só pela repetição de palavras, mas usando métodos científicos, ensinam os papagaios a tirar suas próprias conclusões sobre aquilo que aprenderam. É isso mesmo, explica a Irene. O Alex, por exemplo, aprendeu que a palavra nenhum significava a ausência de um objeto. E ele transferiu esse conceito para a ausência de números. Um dia, diz ela, colocamos na frente dele 3 conjuntos de objetos. 3 amarelos, 4 vermelhos e 6 verdes. E eu perguntei, Alex, qual a cor do número 3? Em vez de responder a cor, ele olhou para mim e disse 5. Eu disse, não, Alex, mas ele ficou insistindo, 5. Aí eu finalmente disse, tá bem, qual é a cor do 5, espertinho? E ele respondeu, nenhuma. Ou seja, ele não só sabia que não havia ali um grupo de 5 objetos, como queria me mostrar que sabia. Eu achei muito impressionante, conta a Irene. O Alex sabia diferenciar 50 objetos, 7 cores, 5 formatos, quantidades até 8 e sabia unir esses diferentes conceitos num mesmo objeto. O que é uma ideia muito avançada para uma ave, explica a Irene. Claro que foram 10 anos de treinamento diário, até 10 horas por dia. Mas Griffin, que começou há poucos meses e é um pouquinho mais preguiçoso, vai chegar lá. Quando ele quer trabalhar, ele trabalha. Mas agora o que ele quer mesmo é comer. Intervalo para o almoço. Nessa hora, Griffin é como qualquer outro papagaio e gosta mesmo é de grãos. Quer dizer, até que chegue a pizza que os pesquisadores pediram para o próprio almoço, que ele também experimenta. Já os golfinhos do aquário de Baltimore, também nos Estados Unidos, gostam mesmo é de peixe, claro. A capacidade desses animais de aprender com os humanos e se relacionar com eles já é bastante conhecida. Shows de golfinhos em aquários como este atraem muita gente. Esta psicóloga, Diana, da Universidade de Nova York, sempre achou que eles eram ainda mais inteligentes do que aparentavam ser. Acho que podemos dizer seguramente que golfinhos são inteligentes. Eu tenho estudado o comportamento deles há 25 anos. A questão é, de que tipo de inteligência estamos falando? Um dos últimos experimentos de Diana é com espelhos. Ela coloca espelhos diferentes em diferentes locais da piscina de vidro do aquário onde os golfinhos estão. Eles se interessam imediatamente pelo novo objeto. Alguns tentam descobrir o que há atrás do espelho. Outros fazem gracinha na frente dele. E tentam se ver de corpo inteiro. Ou em detalhes. Isso mostra os diferentes estágios da compreensão da experiência, explica Diana.
O primeiro estágio é o da curiosidade. Eles tentam ver se há um outro animal da mesma espécie do outro lado do espelho. Mas eles logo percebem que aquele é o reflexo deles mesmos. Quando você quer ver se o reflexo é seu, você fica se movendo na frente do espelho, indo e voltando, e é isso que constatamos com os golfinhos também, diz Diana. Não são muitos os animais que chegam a esse estágio. Macacos não se reconhecem, mas gorilas e chimpanzés, sim. O curioso é que o cérebro dos golfinhos é muito diferente do cérebro desses outros animais e dos humanos também. Cientistas já sabem que nos humanos e nos primatas mais desenvolvidos, a área do cérebro responsável pelo reconhecimento do próprio corpo no espelho é o córtex frontal. Quando essa área é danificada, pessoas e primatas perdem a habilidade de se reconhecer. Mas o cérebro dos golfinhos é organizado de maneira totalmente diferente e, apesar de ter 2 hemisférios, não tem o lóbulo frontal, onde se localizaria o córtex frontal. Diana decidiu então ir mais longe com a experiência. As imagens que você vê agora foram feitas pela própria pesquisadora. Ela marcou os golfinhos com uma tinta não tóxica em locais diferentes do corpo. E o que acontecia em seguida? Eles iam direto para o espelho, colocado no aquário, para tentar ver a marca que havia sido feita. As imagens mostram claramente que o golfinho se reconhece, sabe que está se vendo refletido no espelho. O resultado é a prova de que, além de curiosos e com grande capacidade de aprendizado, os golfinhos também são capazes de tirar conclusões próprias sobre enigmas apresentados a eles. Tanto papagaios quanto golfinhos não são capazes de expressões faciais que nos convençam de que estão sentindo algo, mas isso provaria o contrário? Que eles não sentem? Pesquisadores querem respostas científicas, provas. E não há como provar ainda os sentimentos ou mesmo a inteligência animal. Mas, por isso mesmo, diz Diana, deveríamos dar a eles o benefício da dúvida. Vemos carinho, empatia, percebemos que eles querem nos mostrar alguma coisa. Ora, se nós vemos isso no comportamento deles, mesmo que não possamos provar, vamos tratá-los também com emoção. E veja no próximo bloco uma fazenda de gado leiteiro, onde vacas e bois têm tratamento digno. E o esforço dos tratadores de zoológico para dar uma vida feliz aos hóspedes. Os cientistas ainda não são unânimes sobre a inteligência animal, mas quase todos concordam que os bichos sentem de uma forma ou de outra. E se eles sentem, o que será que acham do tratamento que recebem de nós? Ela é o sucesso da bicharada. Enquanto caminha pelo zoológico, muitos bichos procuram a sua companhia. Como esse furão espertinho, o Gopa. Gopa! Ele foi criado na mamadeira e desde pequeno eu sempre saía com ele para dar umas voltas, corríamos juntos, brincávamos juntos. Então eu acredito que ele me tem como uma parceira. Rosana é a maior parceira que qualquer desses animais poderia querer. A bióloga, que trabalha na reserva Bela Vista, em Foz do Iguaçu, faz tudo para que a vida deles fique melhor a cada dia, mais parecida com a vida selvagem, mesmo no cativeiro.
Se um bicho está machucado, em tratamento, separado do grupo, Rosana logo inventa alguma coisa para animá-lo. Eu bolei essa técnica com tubos de papel toalha, onde eu colo então sementes que seria de girassol e de milho. Então eles passam uma grande parte de tempo retirando as sementes e comendo. E após, então, quando esse tubo estiver totalmente vazio, eles ainda utilizam ele para brincar. A estratégia de Rosana tem nome: enriquecimento ambiental. Se o animal vive num ambiente enriquecido, atraente e é tratado com respeito e carinho, não apresentará os sintomas comuns de bichos em cativeiro: estresse, comportamento agressivo ou apático, neuroses. Aqui na reserva, para cada bicho, uma brincadeira diferente. Isso aqui são varas para pescar furão. Vamos pescar furão? Vamos pescar furão. Você quer pescar também, Ana? Posso? Claro. Eu vou... Opa! O furão é um bichinho que não para quieto. Eles são bons caçadores de ratos e de cobras. Mas aqui, sem estímulo, ficavam só na toca. Bastou um bambu com uma meia recheada amarrada na ponta. A pescaria exige um certo treino. Mas depois de alguns minutos... Pesquei o furão! Alguns dias atrás, essa furão com quem você está brincando, ela não estava se alimentando direito. Aí eu vim aqui, bolei essa vara e brinquei com ela. Naquele dia ela não ficou nada no prato dela. Também foi brincando com a comida que Rosana melhorou a rotina dos urubus da reserva. Para reproduzir o que acontece na natureza, Rosana usa bolas de futebol feitas de couro, recheadas de carne crua. As aves fazem como se estivessem em liberdade. O primeiro a se aproximar é o urubu-rei. Essa ave imponente, colorida, aqui no grupo, chega primeiro para rasgar o couro dos animais mortos. Porque o bico dele é extremamente forte, muito poderoso mesmo. Só depois do rei, os outros urubus se aproximam para a refeição. Todos os animais submetidos às novas técnicas apresentaram melhora no comportamento, apetite e disposição. Todos os dias, para esses 5 macacos que vivem em cativeiro, a refeição é servida às 11h30 da manhã. Os que vivem em liberdade sabem disso e se aproximam todos os dias no mesmo horário. Eles também sabem que os que estão lá dentro da grade são amigos e vão ceder um pouco da sua comida. Rosana, isso é um sinal de condicionamento ou isso, na sua opinião, é um sinal de inteligência deles? É um sinal de inteligência, porque ele ter noção do horário e depois de que os que estão ali são amigos, é um sinal de inteligência. Agora, que tipo de inteligência é uma incógnita ainda. Mesmo sem saber de que inteligência estamos falando, Rosana diz que para cuidar de um bicho é preciso pensar como um. Primeira coisa que eu faço, Ana, eu me coloco no lugar do animal. Eu procuro ser o animal. Então, aí é que me vêm as ideias. E quando eu coloco elas em prática e vejo o resultado, eu fico imensamente feliz. O enriquecimento ambiental em zoológicos exige, é claro, muita disposição, muita criatividade, mas depende basicamente da iniciativa da administração do local. Agora, e quando entram nessa equação os componentes cultural e econômico? É possível tornar mais rico o ambiente e melhorar o bem-estar de animais criados exclusivamente para o abate? O professor Matheus Paranhos, zootecnista, está tentando provar que sim. Nós passávamos praticamente todo dia aqui próximo aos bezerros. E percebemos que a vida deles não era lá muito boa. Eles passavam muito tempo fechado, ficavam dentro daquele galpão, numas baias muito pequenas. E a partir dessa convivência já foram feitas mudanças.
O novo manejo dos bezerros incluiu o fim dos minúsculos cercadinhos e das correntes que prendiam os animais. A forma de alimentá-los e limpá-los também é outra, mas principalmente mudou o tipo de relação que os tratadores, ou no caso, as tratadoras, têm com os bichos. Eliana e Cleidiane se envolveram com os bezerros a ponto de defendê-los como filhos. Animal é animal, gente é gente, não tem que ser tratado igual, né? Eu já cuidei de criança, já fui babá, então eu acho que é quase igual. Eliana agora dá leite aos bezerros num balde mamadeira que imita as tetas da mãe. E o bicho ganha carinho enquanto se alimenta. Muito diferente da época dos cercadinhos. Agora, enquanto os bezerros mamam, as jovens aproveitam para checar se o umbigo cicatrizou direito, se não estão com carrapatos, com dor de ouvido e ainda limpam os que estão com diarreia. Trabalhinho difícil, mas gratificante. Na fazenda, elas passaram a ser conhecidas como as mães dos bezerros. O contato físico delas é semelhante ao da mãe, estimulando o bezerro, fazendo a escovação, como seria a vaca lambendo, né? O bezerro a gente brinca. Se a gente tira a mãe, então vamos ser a mãe do bezerro. Essa bezerra acabou de nascer e já está separada da mãe, que é criada para fornecer o leite que a fazenda comercializa. Mas nem por isso ela fica sem carinho. Essa aqui já tem nome? Não, essa daí ainda não. Vamos batizar? Quer pôr um? Vamos botar o nome nela? Ela tem cara de quê? Ana Paula. Ana Paula? A bezerra Ana Paula. Então tá batizada, Ana Paula. Quando ele sobe Pô, Ana Paula. Bonito o nome. O que eu vou fazer, né? Ganhei uma xará. A bezerrinha Ana Paula vai conviver com o Charuto, a Luciana, a Amazonas, a Alzira. Vem, Alzira, vem. Vem, Alzira, vem, corre. Bezerros que antigamente já corriam risco no parto por falta de assistência. A mortalidade aqui era alta, em torno de 35%. Nossa. De 20 nascimentos por mês, tinha uma morte de 7 a 8 bezerros. E hoje? Hoje ela teve uma queda de 67%, a gente tem média de 2 mortes por mês. A equipe do professor Matheus Paranhos acredita isso aos novos padrões de higiene adotados, ao fato de que os bezerros, animais gregários, passam boa parte do tempo juntos agora. A liberdade que eles têm para se exercitar mais, mas, acima de tudo, ao carinho das tratadoras com os animais. Nem sempre é um investimento. Muitas pessoas ficam pensando, vou ter que investir. Não, às vezes é uma simples mudança de atitude. Eu vou dar alguns exemplos fáceis. Parar de bater nos animais. Isso gera medo, isso gera dor, isso gera perda de qualidade de vida de todo mundo, das pessoas que estão trabalhando lá e dos animais. Você foi ensinado a sua vida inteira, tá, a fazer diferente. Tá? E quando você começa a fazer isso, não é que os problemas acabaram. Você só está enxergando eles de outra forma e isso muda totalmente, muda toda a visão que a gente tem. Um atleta pode ser vegetariano? O ex-campeão mundial de boxe Éder Joffre mostra que sim. Éder é um exemplo de vegetariano pacífico, ao contrário dos chamados terroristas de laboratório. Onde está o meio termo? É o que mostra agora a repórter Aline Fernandes. Os chamados ratinhos de laboratório dão a vida em prol da ciência. Estima-se que em todo o mundo o número de animais destinados a pesquisas seja de quase 115 milhões anualmente. 80% deles, ratos e camundongos. Diminuir o estresse, o desconforto e principalmente a dor desses animais é uma preocupação constante dos cientistas. Deixa bem claro que ninguém usa animais por prazer. O objetivo do pesquisador é a produção de algo benéfico
Então, se você disser para o pesquisador, você pode fazer alcançar esse mesmo objetivo sem utilização de animais, o pesquisador vai ser o primeiro, porque ninguém tem prazer de ver um animal sofrer. Muitos pesquisadores dedicam a vida a procurar remédios contra doenças graves, como o câncer e o mal de Alzheimer. Mas isso não impede que alguns ativistas levem suas ideias às últimas consequências. É no ambiente silencioso e aparentemente seguro dos laboratórios que se manifesta uma forma de violência ainda pouco conhecida, mas extremamente ameaçadora. Sem endereço e sem rosto, o crime já tem nome: bioterrorismo. Por trás dos muros das universidades, as mesmas mãos que tentam libertar as cobaias trazem risco de morte para o ambiente de trabalho dos cientistas. Em 2008, foram registrados 3 desses ataques só no estado de São Paulo. O principal objetivo é intimidar os pesquisadores. A professora Regina Marcos, da Universidade de São Paulo, recebeu um jato de tinta vermelha no braço. A organização que promoveu o atentado se defende. O protesto ele teve uma intenção estética, né, para mostrar literalmente a ciência suja de sangue de animais inocentes, né? Nós temos que nos debater entre as duas correntes e nós temos que achar um meio termo onde vai ser o ponto certo. A Lei Arouca, sancionada pelo presidente Lula no último mês de outubro, regulamenta a experimentação animal. O texto determina a declaração de quantos animais são utilizados em pesquisas, onde e como. E também dá respaldo aos cientistas numa terra até então sem lei. Eu acho que a lei é a hora que nós cientistas encontramos com a parte legal desse país e fazemos com que a parte legal desse país nos dê o suporte que nós precisamos. Por todo o planeta, o ativismo em favor dos direitos dos animais se reveste de cores fortes. Estima-se que 400 milhões de animais sejam sacrificados por ano no mundo para o uso de peles. Organizações como a PETA tentam combater a crueldade das estatísticas por meio de manifestações. O mercado está de olho no poder de compra dos consumidores que são contra os testes em animais. A rede de lojas Body Shop é um exemplo de sucesso nesse ramo. Foi criada pela empresária inglesa Anita Roddick há 23 anos. A fundadora da rede morreu em 2007, mas não sem antes ficar conhecida como a rainha do verde e deixar a marca do modo vegetariano de viver ao redor do planeta. O Império Verde está crescendo como cultura e como negócio. Só esta rede aqui tem mais de 2.500 lojas espalhadas por 60 países, da Austrália até os Estados Unidos. É um verdadeiro arsenal com mais de 900 produtos, preparados para atender ao público que defende a causa animal ou apenas simpatiza com os benefícios dos produtos naturais. Eu pergunto para essa americana, cliente da loja há 13 anos, por que ela compra no local há tanto tempo. Ela diz que é pela qualidade dos cosméticos, mas também porque eles não são testados em animais. A diretora da loja, Shelley Simmons, afirma que a Body Shop é 100% vegetariana, comprometida em não utilizar nenhum produto do que ela chama de indústria do matadouro. Essa daqui, por exemplo, é a linha de produtos para maquiagem. Esse pincel aqui, que anteriormente era feito com pelos de animal, como crina de cavalo, hoje é desenvolvido com fibras sintéticas e tem o mesmo resultado. E é até mesmo mais macio. Óleo de babaçu, para o cabelo e para o corpo. E uma versão vegan do perfume Musk. Resta uma dúvida. Sem o teste nos animais, como saber que o produto não é perigoso para as pessoas? A diretora conta que a Body Shop conta com a ajuda de voluntários humanos, pessoas que se dispõem a testar os produtos antes do consumidor. Human volunteers, so human guinea pigs, as it were. Outras pessoas vão ainda mais longe na defesa do reino animal. Por aqui, ser fashion é sinônimo de ser vegetariano.
Os chamados tecidos naturais, feitos com materiais como algodão e linho, dão uma aparência colorida e vaporosa às peças, que não deixam nada a desejar quando comparadas àquelas criadas por estilistas tradicionais. As roupas que vemos nessa passarela são desenhadas pela estilista Suzana Rabelo, vegetariana há 30 anos. A moda vegetariana, é importante a gente enfatizar o seguinte, a não agressividade e um apelo assim de volta à natureza, porque as pessoas hoje em dia consomem carne por um distanciamento da natureza, né? Até as modelos são vegetarianas convictas. Os animais devem ser respeitados, não é necessário usar couro para estar bonito, para estar com uma roupa elegante. A paixão pelos animais é mesmo o lema dessa família. Dona Áurea tem 84 anos de idade e 64 de vegetarianismo, porque morava no interior e não dava conta de ver quando iam sacrificar um animal. Eu entrava em pânico, não conseguia dormir, o gado vinha todo mugir ali, chorar. No prato do Galo de Ouro não entra um pedaço de carne há quase 60 anos. À base de muito treino e também de muitos vegetais é que foi construída a trajetória do brasileiro Éder Joffre, bicampeão mundial de boxe e vegetariano convicto desde os 20 anos de idade. Éder, em todos esses anos de carreira, foram quantas vitórias? Eu tive, puxa vida, por nocaute, só por nocaute eu ganhei 53. 53? Como profissional, fora os de amador. A dieta de campeão não continha carne? Não continha carne, nem frango. Peixe, no início eu comecei a comer porque falavam, peixe não é carne, é um animal, não é carne. O vegetarianismo preservou a vitalidade de Éder até hoje. Falavam que a carne tem proteína, é um alimento saudável que todo mundo, o mundo todo come. Então eu falei, o mundo todo come, mas eu não vou comer. Eu não vou comer. Na academia que frequenta 3 vezes por semana, ele me ensina alguns golpes no punching ball. Ou pelo menos, tenta. Mas não abaixa não. Suzana, Daniele, Dona Áurea. Cada uma dessas pessoas acredita que está fazendo a sua parte para evitar o sofrimento dos bichos. De diferentes maneiras, cada um deles se orgulha de poupar a vida dos animais. Se algo une a todos, é a esperança de que estejam no caminho certo. Prontos a estabelecer relações cada vez mais justas entre os seres humanos e aqueles que têm sido seus parceiros na Terra há milhares e milhares de anos. O SBT Realidade fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Para você, uma boa noite e até lá.